יוצר ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Eu sou o Rabino Urilam, da Congregação Israelita Betel. Eu moro em São Paulo e gosto muito da vida na metrópole. Eu sou Felipe Pinchas Gritz, do canal Cabala com Pinchas no YouTube e nas redes sociais. E eu gosto muito da vida no deserto, no silêncio. Tem uma coisa que você fala que é muito interessante, que é... E que eu percebi isso assim, no mundo, assim, né, em vários momentos que estava em busca, que você falou, para mim é inconcebível pensar em Kabbalah sem isso estar associado ao judaísmo. O louco é a quantidade de manifestações judaicas que não contemplam a espiritualidade. Uhum. E óbvio, se você for perguntar para os rabinos ou para as pessoas que são as responsáveis pelo culto nessas comunidades, elas vão falar, claro que contempla espiritualidade. Ok, mas na prática, a quantidade de manifestações legitimamente judaicas, absurdamente bem intencionadas, com muitas virtudes, mas com muito pouca resposta para buscas espirituais, assim. E aí você fala, poxa, mas eu não consigo dissociar a Kabbalah do judaísmo. Você não, mas parece que tem gente por aí que consegue, assim. Eu estou dizendo isso porque eu sou formado, por incrível que pareça, em duas disciplinas de yoga. Eu sou formado em Nada Yoga, que é yoga do som, e eu sou formado em Kundalini Yoga. E é muito impressionante como, nas questões de espiritualidade, a tradição yógica tem muito a ver com Kabbalah. Assim, você citou os 4 mundos, o yoga cita a mesma coisa, só que tem outro nome. Mas se você estuda, você vê que é óbvio que estão falando da mesma coisa. É óbvio que estão falando da mesma coisa. Estão observando o mesmo fenômeno, né? Só muda o lugar do mundo e a linguagem. Mas um mestre que eu tive, que eu tenho muito carinho, Guru Prem Sim Khalsa, ele... Depois de eu estar mais próximo dele, ele falou, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, eu sou judeu. Eu falei, como assim? Você é judeu? Você é mestre de Kundalini Yoga? Ele falou, não, mas sabe o que acontece? Quando eu era adolescente, eu fui no Rabbi Bob, que era um rabino conservador, e falei da minha busca espiritual para ele. E o Rabbi Bob me respondeu o seguinte, olha, nem sei o nome dele original, do meu mestre, assim, mas... para o Guru Prem, falou, olha, a sua busca é absolutamente legítima, ela é muito bonita, mas você não vai encontrar isso aqui. E o Guru Prem foi se tornar um mestre de Kundalini Yoga, ajudou muita gente, mas eu não sei o que o Guru Prem poderia ter acrescentado numa comunidade judaica, mas provavelmente muito, porque ele é um cara incrível. E viveu uma vida, ele se converteu ao sikhismo, ele viveu uma vida na comunidade Sikh, onde ele encontrava a espiritualidade que ele buscava, porque na comunidade que ele viveu a adolescência dele, o rabino falou para ele, você não vai encontrar isso aqui, mas isso aí que você está falando é muito legal. Então, é um fenômeno que rola muito no mundo, e aí quando você me conta a tua história, eu acho muito legal, porque você está falando, olha, eu sou um rabino reformista, e eu gosto demais de me alimentar no Renewal também. Você achou uma maneira de conciliar judaísmo e espiritualidade, que eu acho que é fundamental, porque o que vai acontecer? Se judeus têm buscas espirituais, o que eles vão fazer? Eles precisam encontrar uma religião que ofereça isso para eles, senão eles vão fazer o quê? Vai estudar fora, não sei. E foi muito curioso, porque eu fui num encontro nos Estados Unidos, um retiro de Kundalini Yoga, e de repente eu descobri que o cara do meu lado era judeu.
Sim. E a outra menina também era judia, e não sei o quê. E eu comecei a descobrir que existia uma terminologia chamada Waheguru Jews, que é tipo Jew Bud, né? Waheguru Jews, que são judeus que vão procurar espiritualidade na Kundalini Yoga. Então, só fechando, eu acho fundamental que a religião, entre outras coisas, ofereça um acesso à espiritualidade, porque as pessoas esperam isso da religião. Muitos temas interessantes, e é muito bacana que a gente pode começar num lugar né, na nossa fala, no nosso pensamento, e transformar esse pensamento. Eu espero que isso aconteça comigo, com você e com quem esteja nos escutando. Então, uma afirmação que eu possa fazer no começo, talvez ela chegue transformada no final. E eu pensei muitas coisas daquilo que você estava dizendo, Pipo, sobre o que é judaísmo, que lugar é esse no mundo, né? E eu vejo o judaísmo também muito como civilização também. Ou seja, como um espaço muito maior do que o espaço religioso. Então, tem muitos judeus que encontram no judaísmo o seu espaço da forma mais bela possível, sem necessariamente passar por aquilo que a gente está chamando de espiritualidade, Isabseder, como se diz em hebraico, né? E está tudo muito, muito bem. Como você falou, a minha busca particular foi essa, a partir do movimento reformista, tendo como base a racionalidade, o direito igual entre homens e mulheres, e que cada vez mais é algo que vem avançando, né? O direito igual entre pessoas, né? Independentemente de como elas são definidas ou se definem, tanto em relação à sua sexualidade, quanto às suas origens e etc. A ideia de que todo ser humano foi feito à imagem de Deus, está no início, né, do Bereshit, no início do Gênesis. E ao mesmo tempo, essa busca da espiritualidade, como você falou, depende muito também de quem nós encontramos pelo caminho. E é possível que esse rabino, o Rabbi Bob, tenha dito o que naquele contexto aquela pessoa precisava escutar para a busca dela, ou pode ser que não. Eu fico pensando, quando você falou do Sikhs, eu tenho um amigo que eu conheci em Belo Horizonte, que era, em algum momento, uma das maiores autoridades dentro dos Sikhs em Belo Horizonte ou no Brasil. E me convidou uma vez para participar de um encontro, e foi um encontro muito bonito. E aí já que você cantou, eu vou cantar o que eu cantei para eles. Então você imagina aquelas pessoas todas vestidas de branco, com turbantes, a maioria brancos, alguns um pouco com algumas cores, aquelas barbas compridas e tudo isso. E em algum momento eu cantei para eles assim: Hareini mekabel alai et mitzvat habore ve'ahavta lereacha kamocha lereacha kamocha הריני מקבל עליי את מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך, לרעך כמוך. Eis que eu recebo sobre mim essa ordem do Criador de amar ao próximo como a si mesmo. E aí, nós tínhamos, acho que umas 100 pessoas na frente. O respeito, a forma de vê-los todos sentados e de olhos fechados. E eu estava em absoluta, um termo que não é muito usado no meio judaico, em absoluta comunhão e identificação com todos eles, e eles comigo, e a gente, como se a gente tivesse subido um passo além do que a gente vai chamar de judaísmo, de Sikh, e nós nos encontramos em algum lugar. E esse rapaz tinha um nome, que eu não consigo mais me lembrar qual era o nome dele, Sikh. Ele teve uma situação na vida dele em que ele, de alguma forma, começou a trilhar um caminho de volta ao judaísmo. E o que eu queria contar é que, assim, numa conversa com ele, eu disse para ele, falei, olha, fulano, existe uma tradição, né? Eu contei para ele que havia esse livro que não tem, até onde eu sei, não tem em português ou está esgotado, que é
o The Jew in the Lotus, o judeu na posição de lótus, do Roger Kamenetz, que aqui fala da redescoberta de um poeta, da identidade judaica de um poeta na Índia budista. Então fala de uma viagem feita por várias lideranças, entre elas Reb Zalman Schachter e outras, e que vão se encontrar com o Dalai Lama. E eu contei para ele, olha, tem um movimento que fala isso, que fala aquilo. Ele fala assim, Rabino, se eu tivesse conhecido antes, eu não tinha me tornado Sikh Dharma, né? Ele fez bar mitzvah, estudou na escola judaica local e tudo isso. E hoje, se não me engano, ele está em processo de aliar. Então, acho que cada um encontra, né, aí o seu caminho, mas eu fico muito feliz que pessoas espiritualizadas como ele possam reencontrar o seu caminho e transmitir essa espiritualidade dentro do meio judaico, alimentado por tudo aquilo que ele também aprendeu no meio Sikh, né, da meditação, da respiração, da contemplação e tudo isso que a gente vai ter oportunidade de conversar nos nossos próximos encontros também. Então eu queria te contar essa história, Sim. já que você tocou dos Sikhs, né? Eu conheci Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. É uma coisa bem interessante, né? Assim, o contato que eu tive com os Sikhs, ou nos Estados Unidos ou no Brasil, eu vi que eles têm muito forte essa coisa de receber rabino, receber padre, querer que vá um judeu tocar uma música judaica, que é uma coisa muito bonito isso, assim, uma curiosidade, né, em relação ao outro. E a postura que você descreveu deles, de te ouvir com mais profundo respeito, tem tudo a ver com a letra que você cantou, né? Sim, uma certa reverência ao outro, assim, né? Muito bonito. Eu ia te comentar mais algo sobre isso. Eu lembro dele me contar que ele dizia assim, Rabino, os Sikhs são os judeus aqui não lembro se ele falou do meio budista ou do meio indiano, do tipo que era um grupo minoritário que tinha algumas crenças, segundo ele, talvez até pela bagagem judaica dele, parecidas com a judaica, e que também era um grupo que em alguns lugares era perseguido. Então ele sentia também essa identificação por meio da perseguição, inclusive. Mas Pode falar? Desculpa, pode falar, por favor. Não, era isso que eu queria te trazer, que ele trazia essa identificação dos Sikhs com a tradição judaica por meio tanto de algumas convicções, vamos chamar de religiosas ou espirituais, e também por conta da questão da perseguição, de que era um grupo perseguido em certos locais. Sim, os sikhismos foram muito, desde o começo do sikhismo, eles foram super perseguidos, tiveram mártires e tal, e é engraçado, minha percepção nesse sentido é muito parecida com a dele, porque fazendo minha formação em Kundalini e tal, eu acabei estudando algumas coisas de sikhismo, e era muito bonito, assim, de ver como se muita coisa muito parecida com o judaísmo e tal. Com uma vantagem. É uma religião muito recente. Então, óbvio, também é uma desvantagem. Vem junto. Não vou falar, então vou falar de uma característica, para o bem e para o mal. Porque o judaísmo tem uma coisa maravilhosa, que é essa coisa milenária, etc, etc. Mas essa coisa milenar vem com muita tradição e com valores que vão mudando aos milênios. O sikhismo foi criado alguns séculos atrás, então a relação mulher e homem dentro da religião já nasce muito mais equilibrada, entendeu? Várias questões já nascem mais rimando com a sua época. Então, é uma coisa que eu vi uma leveza em muita coisa do sikhismo, que eu acho que é mais difícil para o judaísmo pelo fato de ter tanta bagagem. Por outro lado, ter tanta bagagem é que faz o judaísmo ser judaísmo. Exatamente. Então... עושה שלום ובורא את הכל, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא